Entendi. Eu sou a Manuela, eu tenho 21 anos e os meus pronomes são ela e dela. A minha descoberta sobre a minha sexualidade, ela foi bem lenta, na verdade, foi algo demorado. Eu demorei muitos anos. Eu já tinha começado a minha vida sexual, já tinha entendido algumas coisas assim sobre mim e sobre as pessoas com quem eu me relacionava, mas sempre tinha uma coisa meio atrás da orelha do tipo assim, sou 100% hétero, está tudo certo aqui? Eu lembro da infância, assim, de eu questionar essas coisas, de eu olhar diferente para outras mulheres e tudo mais. Só que eu nunca verbalizar isso, porque eu fui criada numa religião também, que também não permite muito bem, não tem essa abertura maior para homossexuais, enfim, de uma forma geral. Mas quando eu era criança, uma das minhas brincadeiras favoritas era de Barbie, né? Como várias meninas dos anos 2000. E eu brincava das Barbies se beijando e tudo mais, só que eu achava aquilo normal, eu achava que era só uma parte da minha brincadeira que não dizia nada sobre a minha sexualidade. Claro, talvez para outras pessoas que tenham a mesma experiência, não diga absolutamente nada sobre sexualidade. Mas para mim dizia uma curiosidade que eu tinha e que eu nunca conseguia explorar porque eu tinha medo do que poderia vir com isso, sabe? Medo do julgamento de familiares, medo da sociedade, e eu não entendia muito bem como as coisas funcionavam. Ao longo desse percurso eu fui me descobrindo um pouco melhor, fui me permitindo um pouco mais. Quando eu entrei na faculdade eu vi que as coisas eram muito diversas, que as pessoas podiam ser quem elas eram, sem medo de ser quem elas eram de fato dentro daquele local, e isso é muito importante que a gente se sinta confortável para a gente realmente poder entender a nossa identidade. E foi assim que eu fui entendendo, um processo bem lento, bem aos poucos, assim, que eu fui me permitindo e resgatando essas memórias também, dessas minhas curiosidades, e fui vendo que fazia sentido pra mim gostar de homens, gostar de mulheres, enfim, independente. Foi diferente pra mim. Eu comecei a criar quando eu realmente me identifiquei como uma mulher bissexual. Eu já tinha um entorno dentro de mim, uma rede de apoio de várias pessoas que também são da sigla, independente de qual sigla são, de fato. E então eu já me senti um pouco mais segura de conversar, de falar sobre isso, enfim, de me abrir e de ter relacionamentos também perto das pessoas. Porque muitas vezes quem mora dentro da sigla tem medo de estar se relacionando publicamente, né? Então, como eu já tinha essa rede mais formada que me permitiu me empoderar, eu consegui de uma forma muito mais simplificada estar ali naquele meio, me sentir pertencente e poder empoderar outras pessoas. Eu acho, na verdade, que as pessoas me empoderaram e aí depois eu me expressei de uma forma um pouco melhor, assim. Acho que fui muito empoderada pelas pessoas que estavam na minha volta. Com familiares já foi mais diferente, tipo, eu já tinha esse receio anterior, já era uma curiosidade minha sobre a minha sexualidade, uma dúvida sobre a minha identidade como mulher, até dentro da sociedade, justamente por conta dessas amarras que se tinha na volta, sabe? E a minha família, por incrível que pareça, aceitou muito melhor do que eu imaginava. Eu achei que ia ser tipo, nossa, chocante, saia daqui, está deserdada, mas não foi assim, foi muito mais tranquilo. A minha mãe até falou: ai, eu já sabia, sabe? Para, não tem como... Na verdade, não tem como tu esconder quem tu é de fato, né? Tu pode esconder pra ti durante muito tempo, mas em algum momento isso vai vir à tona. E às vezes as pessoas que estão na tua volta e que te amam, elas já sabem quem tu é. Eu consigo pensar em duas fontes, uma mais recente e uma mais antiga. Eu penso na mais antiga, minha amiga, minha melhor amiga, que também é bissexual, e ela me abriu muitas portas, assim, para entender um pouco melhor quem eu sou e para eu não ter medo também de me expor e medo de falar sobre isso. Por exemplo, nesse ambiente de trabalho, eu talvez nunca falaria se a Atlas não tivesse essa abertura e se eu não tivesse essa rede de apoio do tipo, tá tudo certo se tu falar sobre isso, se eu não tivesse todo esse background do tipo, é isso que tu é, isso é indivisível e inseparável da pessoa que tu é, independente do lugar que tu esteja ocupando. Mas eu também penso muito hoje em dia no Lucas, que vocês estavam conversando com o Lucas agora, e que pra mim é uma pessoa muito importante. Acho que o Lucas não tem nem magnitude, talvez eu chore, gente, nem noção, assim, do quanto ele foi importante pra mim. O Lucas,
Pra quem não sabe, o Lucas, eu falando pra Betina. Caso você não conheça o Lucas ele trabalha comigo e ele é um homem trans e ele tem muito mais noção, entendimento sobre o que é o preconceito dentro da sigla LGBT, que é mais do que eu, muito mais, tipo, ele vivenciou muito mais dores do que eu vivenciei, mas ele me ensinou muito sobre ser quem tu é e ser exatamente do jeitinho que é. Quem conhece o Lucas sabe que o Lucas é exatamente do jeitinho dele, assim, e eu acho isso muito bom porque ele acaba permitindo que a gente seja também super legal, assim, super bem-humorado e descontraído, e isso traz uma leveza pro teu ambiente de trabalho, que é um ambiente que a gente passa muitas horas, e traz uma noção de que tu realmente pode ser quem tu quiser ser. Então o Lucas pra mim é uma pessoa muito importante que me ensinou muita coisa, assim. Eu tive uma pessoa que eu me relacionei durante um tempo e para mim era extremamente difícil negar a presença da minha família para essa pessoa. Porque mesmo que eu tivesse essa aceitação e tal, eu ainda tinha pessoas que eu sabia que não iam levar isso muito bem, muito a sério até, né? Iam achar que é uma amiga, achar alguma coisa assim. O que acontece muito, a invisibilidade bissexual é real, as pessoas invisibilizam totalmente, vêm de formas diferentes. E eu tinha que em algum momento apresentar, eu já tinha sido apresentada para todo mundo, eu já estava parte daquele grupo ali do lado dela, só que eu não sabia como eu ia fazer isso, como eu ia fazer essa inserção. Para mim foi um grande desafio, assim, fiquei com bastante receio, medo do que ia acontecer. Aconteceu situações nesse momento de apresentar que não foram confortáveis nem para mim nem para ela, mas eu vi que o nosso próprio amor e o nosso próprio gostar uma da outra bastava, sabe? Então, tipo, independente de não ter 100% de aceitação da sociedade ou da família, ou seja do que for, a gente se aceitava. E era isso que bastava, ponto. Ela também foi uma pessoa muito importante pra mim, que fez com que eu entendesse que, tipo, independente com quem eu me relaciono, sou eu e a pessoa, sabe? Isso é o relacionamento, eu com a outra pessoa. E o resto da volta não interessa realmente, e desde que exista respeito, a gente tem que ser quem a gente é e ponto final, sabe? E se cunhar, assim, se segurar nas pessoas que estão na nossa volta e gostam da gente. Quanto à experiência, assim, que eu possa falar, tipo, eu no lugar onde eu tô, com esse envolvimento com a comunidade, eu acho que eu só me entendi, só me identifiquei quando eu realmente estive dentro desse local, assim. Na teoria eu era a diferente dali, né? Eu não fazia parte daquele grupo, eu era só uma amiga de todas as pessoas, meus amigos eram todos gays, todos tinham algum pertencimento na sigla, assim, e eu era a hétero ali do grupo, chaveirinho hétero deles. Até que eu entendi, tipo, não só por estar ali dentro e ser tão bem acolhida, como por eles me permitirem estar ali e entender, tipo, eu sendo hétero, não sendo hétero, o que fosse, quem eu era de fato, né? Então, esse primeiro momento de entrar dentro da comunidade, mesmo não fazendo parte dela, foi muito importante para eu me entender e para entender também a comunidade em si, e aí também para eu retirar um pouco dos preconceitos, porque mesmo estando dentro da sigla, a gente é extremamente preconceituoso em vários momentos, assim, em várias questões da nossa vida, e aí eu comecei a desmistificar algumas coisas, o que eu acho que também fez eu me permitir também, né, entender quem eu era no mundo, a minha identidade sexual, enfim, minha sexualidade. E depois, mais pra frente, agora com o Atlas Pride principalmente, eu acho que estar dentro do grupo com o pessoal faz com que a gente cresça de maneiras, assim, infinitas. Para além da gente conhecer mais sobre as pessoas, para além da gente ter essa afinidade maior, pra gente debater temáticas que fazem sentido pra gente, a gente cria uma conexão e mais uma rede de apoio. Isso é muito importante, imensamente importante, porque quando acontece alguma coisa, a gente tem quem nos defenda, sabe? Tomara que não aconteça nada, mas se acontecer alguma coisa, a gente tem quem nos defenda. Isso em todas as frentes. Que eu consigo me recordar, assim, de momentos legais, assim, de momentos bons relacionados à comunidade, foi a minha primeira parada gay, que eu fui ainda sendo chaveirinho hétero. E aí eu fui tipo, ok, vamos lá ver qual é que eras, né? Também já fui tentando desmistificar tudo que eu pensava, né? Foi em Porto Alegre, então não era aqui em Pelotas. E foi uma das melhores experiências que eu já vivi na minha vida, assim. As pessoas acham que o carnaval é muito legal, que tu conversa com todo mundo e não sei o quê. Não viver uma parada gay. Tem que viver uma parada gay. Porque a parada gay, ela é completamente
livre de todas as amarras que alguém pode ter, assim. As pessoas realmente se expressam, as pessoas realmente se protegem e estão ali em peso e mostram que elas existem, né? Porque muitas vezes só tem uma proporção de quantos gays existem na cidade, quando vê uma parada aqui acontecendo. E aí, quando eu vi, assim, acontecendo e vi quanta gente tava ali pela mesma causa e tava todo mundo se divertindo e, tipo, pra além das questões que tinham com sexualidade, pra além de várias problemáticas que ainda existem na sociedade, elas estavam ali pra se divertir, e elas estavam ali unidas pela diversão e pelo amor, que eu acho que é o que mais representa a sigla LGBTQIA+, é amor. As pessoas se amam, elas gostam umas das outras e elas vivem isso. O meu momento, sem medo de ser, que me vem à cabeça, assim, é com crianças, tá? É bem específico isso. Eu gosto muito de criança, adoro criança. E eu tenho um primo que ele tava crescendo, assim, ele está crescendo ainda, e em algum momento ele veio conversar comigo sobre a sexualidade dele, sabe? E eu achei muito legal que ele viu em mim um ponto de segurança para falar sobre isso e para tirar dúvidas que ele tinha sobre bissexualidade também. Ele estava muito confuso se ele gostava só de meninas, se ele gostava de meninas e meninos, enfim. E ele viu em mim, além de um ponto seguro, alguém para, tipo, falar sobre coisas meio, não racionais, mas tipo, sei lá, o que é a bissexualidade de fato, e se ele poderia como homem ser bissexual, umas perguntas assim, sabe, de adolescente se descobrindo. E eu consegui explicar de uma maneira sem ficar nervosa, tipo, ai meu Deus, o que está acontecendo, socorro. De uma maneira ok, tranquila, na medida do possível que o contexto pedia também falar um pouco sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha trajetória e falar pra ele que ele tinha todo o tempo do mundo pra ele se descobrir como ele queria, se identificar como ele queria. Então eu acho que foi o momento que eu mais consegui inspirar de alguma maneira, né, e tranquilizar alguém sobre ser quem é, sem medo nenhum.